Olá a todos, muito bom dia! Me chamo Clara Sodré e esse é seu Morning Call desta quinta-feira, 17 de novembro. De olho nos mercados, o principal índice da Bolsa Brasileira encerrou o pregão desta quarta-feira com uma queda de 2,58% aos 110.243 pontos, enquanto o dólar subiu 1,54% frente ao real, encerrando o pregão aos R$ 5,38. As taxas futuras de juros fecharam em alta, contrariando o movimento do pregão anterior. O mercado voltou a reagir negativamente às indefinições do cenário fiscal, enquanto aguarda a divulgação do teto da PEC de transição e tenta avaliar como será o futuro das contas públicas no novo governo. Além disso, os agentes seguem atentos a mais definições acerca dos nomes que comandarão a equipe econômica do novo governo. Desde janeiro de 2023, fechou em 13,71%, desde janeiro de 2024 foi para 14,11%, desde janeiro de 2025 encerrou em 13,44%, desde janeiro de 2027 fechou em 13,15% e desde janeiro de 2029 foi para 13,13%. Bolsas internacionais amanhecem mistas à medida que pronunciamentos mais duros dos membros do Fed sobre o rumo da taxa de juros e o resultado abaixo do esperado do Target afetaram o apetite de risco dos investidores. Nesta quarta-feira, Mary Daly, presidente do Fed de São Francisco, afirmou que uma pausa nas altas da taxa de juros americana está fora de cogitação, enquanto John Williams, presidente do Fed de Nova York, afirmou que o Banco Central americano deve evitar incorporar o risco da estabilidade financeira para determinar o rumo da política monetária do país. Ainda nos Estados Unidos, resultados abaixo das expectativas do Target deixaram o mercado apreensivo quanto à resiliência do consumidor americano e o estado econômico atual do país. Na Europa, o foco ficará por conta do anúncio do novo plano fiscal do Reino Unido. Na China, o índice encerra em baixa, após o Banco Central chinês afirmar que prestará muita atenção na possibilidade de aumento da inflação daqui para frente. O anúncio catalisou temores sobre um possível corte ou desaceleração dos estímulos econômicos do país. No Brasil, a versão inicial da chamada PEC da transição foi apresentada ontem no Congresso Nacional. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, explicou os 3 pontos principais da proposta. Em primeiro lugar, o projeto prevê o programa de transferências de renda Bolsa Família fora da regra constitucional do teto de gastos, no valor total de R$ 175 bilhões, por tempo indeterminado. Além disso, o texto traz a destinação de 40% de eventuais receitas extraordinárias, acima do projetado, para investimentos públicos, o que se configuraria em até 23 bilhões em 2023, considerado o valor limite de 6,5% da renda corrente líquida de 2021, enquanto o restante seria direcionado para o pagamento de dívidas, ou seja, um rombo fiscal total de aproximadamente 200 bilhões de reais no próximo ano. Segundo Alckmin, o governo tem como objetivo 1% do PIB em investimentos públicos. Por fim, o projeto exclui do teto de gastos as doações para educação e meio ambiente. O político acredita que há ambiente para aprovação da proposta, uma vez que o texto ainda deve ser modificado por senadores e deputados e por existir unanimidade em alguns pontos apresentados. De acordo com o time de análise política da XP, a tendência no Congresso é construir uma versão muito mais enxuta em comparação ao texto apresentado ontem. Os sinais crescentes de deteriorização do arcabouço fiscal vigente e de significativa expansão das despesas vêm pesando fortemente sobre os ativos financeiros domésticos. Nos Estados Unidos, os últimos dados da atividade econômica emitiram sinais mistos. Por um lado, as vendas no varejo cresceram acima da expectativa em outubro, com destaque para as categorias de supermercados, alimentos, bebidas e combustíveis. Por outro, a produção industrial ficou estagnada nos últimos meses, em linha com o aperto das condições monetárias e elevação de estoques. Além disso, a confiança dos empresários no mercado imobiliário americano recuou pelo 11º mês consecutivo em novembro, atingindo o menor patamar desde junho de 2012, com exceção ao início da pandemia em 2020. Na agenda econômica desta quinta-feira, destaque para a divulgação dos outros indicadores de atividade nos Estados Unidos: novas construções residenciais e concessões de alvarás em outubro, sondagem industrial do Fed de Filadélfia relativa a novembro, pedidos iniciais de seguro-desemprego da semana encerrada em 12 de novembro. Além disso, o mercado estará atento à publicação do Plano Anual do Governo do Reino Unido para reparar suas finanças. Conforme divulgado já no início da manhã, o índice de preços ao consumidor da zona do euro, leitura final, subiu 1,5% em outubro ante setembro, exatamente em linha com a estimativa de mercado e a leitura inicial. Por sua vez, a medida do núcleo de inflação, que exclui itens de alimento e energia, avançou 0,6% na comparação mensal, também confirmando as expectativas. Com isso, a inflação geral acumulada de 12 meses aumentou em 9,9% em setembro para 10,6% em outubro, ligeiramente abaixo da leitura inicial de 10,7%, enquanto o núcleo de inflação avançou 4,8% para 5%. Essas são as principais notícias. Desejamos a todos um bom dia e bons investimentos.